Olá! Na aula de hoje quero-vos falar sobre duas consciências muito importantes que, aliadas, podem fazer toda a diferença para vocês atingirem os vossos objetivos. Uma delas é a persistência. E a outra é a consciência do tempo de semear e do tempo de colher. Estas duas consciências juntas fazem toda a diferença na obtenção do vosso objetivo, da vossa meta, daquilo que é o vosso foco principal. Se vocês querem atingir isto, vocês têm que ter algumas características que desempenham todos os dias quando lutam com foco no vosso objetivo. E duas delas são, sem dúvida, a persistência e a consciência do semear e do colher. A persistência é uma característica muito importante no ser humano. A maior parte de nós não tem essa característica ativa de uma forma correta. Nós desistimos com muita facilidade com as adversidades. Mas nós conhecemos todos histórias ou momentos nossos e de outros em que a persistência levou ao sucesso. Nós muitas vezes acabamos por não desistir de algo e de manter sempre a mesma consistência, continuar a lutar apesar de todas as adversidades, quando realmente algo é muito importante para nós. E nós acabamos por atingir, acabamos por ultrapassar, acabamos por chegar a algum tipo de resultado favorável àquilo que nós queremos. E conhecemos sem dúvida histórias de muitas pessoas que lutaram, que receberam imensos nãos, que lhes fecharam imensas portas, mas que mantiveram a sua persistência e que acabaram por atingir o sucesso. Portanto, não é uma característica fácil de se ter. Provavelmente a maior parte de nós não foi ensinada a desenvolvê-la desde o início, mas é uma característica fundamental para a obtenção de resultados consistentes. Porque todos nós, em algum determinado momento da vida, já atingimos metas, já atingimos resultados, mas se calhar não temos a capacidade de os atingir com alguma frequência, com alguma regularidade, de forma a nos considerarmos pessoas de sucesso. E sucesso não é fama, nem muito dinheiro, nem muita concretização material. Sucesso é a nossa autorrealização. É eu sentir que estou constantemente a viver uma vida que me realiza. E isso é o sucesso. É eu sentir que tenho sucesso naquilo que me proponho a fazer. E a maior parte de nós sente que anda numa montanha russa de atinjo o objetivo, estou mal, atinjo o objetivo, estou mal. Exatamente pela falta desta característica que é a persistência. E quando é que eu posso detectar a persistência? Como é que eu posso, de uma forma melhor, manter a minha persistência ativa? Eu tenho que ter um sentido de propósito. Eu tenho que sentir que estou a fazer isto por algo. Algo tem que me mover. O nosso propósito é sempre aquilo que nos move. E no passado, sempre que vocês atingiram algum tipo de objetivo a que se propuseram, vocês tinham um propósito. E sempre que a vossa persistência foi superior e que vocês continuaram a lutar até chegar lá, foi por um propósito. É porque este propósito existia. Outra coisa muito importante é o desejo. Eu tenho que ter um desejo na minha cabeça, eu tenho que ter uma meta que eu sinto que preciso de atingir. Este desejo ele tem que estar dentro de mim e eu tenho que saber que, para além do propósito que eu tenho, vamos supor que o meu propósito é ter dinheiro para ter liberdade financeira. Eu posso ter o desejo de atingir algo mais específico, ou de conseguir aquela determinada profissão, ou de vender algo, ou de me propor a prestar um serviço e ser aceito pelos outros. Eu tenho que ter este desejo ativo dentro de mim. Outra característica é a autossuficiência, que é nada mais do que eu me sentir capaz. Eu tenho que acreditar que sou capaz de atingir este propósito e de cumprir este desejo. Isso é muito importante. É muito também importante ter um plano. Eu preciso de
saber qual é a minha meta, mas também ter consciência do que é que eu posso fazer para chegar lá. Não é que eu tenha que definir completamente tudo, porque muitas vezes, quando eu começo a caminhar na direção de algo, as coisas abrem-se de uma forma que a minha consciência não tem sequer capacidade de visualizar no momento presente. E começam a surgir oportunidades e começam a surgir situações inesperadas que me vão ajudar na obtenção desta meta. Mas eu posso sim definir um plano que poderá depois surtir algumas mudanças, mas que me vai ajudar dia após dia a ter a consciência de que eu acordo e vou desempenhar algo. Então é muito importante termos um plano bem definido, porque isso é que nos vai motivar todos os dias a continuar na ação, na direção daquele propósito. Porque se eu tiver uma meta, mas eu todos os dias não tiver a capacidade de agir em direção a essa meta, de saber que vou cumprir algum tipo de tarefas que me vão colocar mais próxima, é muito mais fácil eu começar a criar uma insatisfação, uma desmotivação e a desconectar-me daquilo que me propus inicialmente. O plano vai-me ajudar a que eu todos os dias saiba que tenho que fazer algo na direção daquilo. Então todos os dias vou-me sentir um pouco mais próxima da minha meta, porque estou a desempenhar funções que me vão levar até lá. E isso é algo que ajuda bastante. É preciso também ter o conhecimento. Eu tenho que ter algum conhecimento de como atingir o meu propósito ou de como, depois de o atingir, desempenhar as funções a que me propus para receber a minha recompensa, não é? Receber a minha meta. Se não tenho, não há problema, eu posso me propor a aprender, eu posso já ter a meta, saber que ainda não tenho todo o conhecimento necessário, mas iniciar o processo e adquirir esse conhecimento, para que também haja mais confiança da minha parte. É também muito preciso a cooperação. A cooperação tem a ver com eu aceitar e entender que eu preciso dos outros para atingir os meus objetivos. Que nós vivemos todos em conjunto e que se eu estou a prestar um serviço, eu estou a prestá-lo a outros. Se eu estou a vender algo, eu estou a vender a outros. Se eu estou a ensinar algo, eu estou a ensinar a outros. Portanto, existe sempre a interação com os outros. E é muito normal nós termos aquela coisa de que queremos fazer as coisas sozinhos e que não queremos precisar de ninguém, ou sentimos-nos menos válidos se os outros nos ajudam na obtenção da nossa meta. Mas nós temos que entender e aceitar que quando trabalhamos em cooperação com outros, ou que já chegaram lá, ou que têm algumas ferramentas que nos podem ajudar a chegar lá, ou que vão ainda a crescer mais àquilo que nós temos para oferecer, os nossos resultados acontecem mais rápido. Porque existe uma energia de mais do que uma pessoa a colocar em ação aquilo que nós desejamos. Portanto, é sem dúvida algo que nós temos que nos permitir. Depois, a vontade. Eu preciso ter força de vontade, eu preciso todos os dias me automotivar a cumprir estes requisitos que a persistência inclui para que eu continue a caminhar e para que eu tenha também a motivação suficiente para pôr o meu plano em ação, para adquirir o meu conhecimento, para criar conexões de cooperação, para ativar o meu desejo, para me sentir autossuficiente. E depois, muito e muito importante, o hábito. O hábito é das coisas mais importantes, se calhar, na persistência. Porquê? Porque quando eu faço algo todos os dias, ou com muita frequência, aquilo torna-se uma parte de mim. Então, se eu criar o hábito de constantemente ter estas tarefas, estas metas, estas técnicas, estas táticas na minha vida, rapidamente elas vão se tornar uma parte de mim e eu não vou ter que fazer um esforço tão grande para ser persistente ou para colocar
isto em ação, porque se tornará um hábito. Não há medo grande o suficiente que não possa ser ultrapassado pelo hábito, porque sempre que eu faço algo todos os dias, ou com muita regularidade, aquilo torna-se algo que faz parte de mim e automaticamente eu torno-me confiante e à vontade com aquilo. E, portanto, o medo desaparece, não é? E nós já sentimos isso, por exemplo, quando vamos ter que fazer algo fora da nossa zona de conforto, ou vamos iniciar um novo trabalho, ou temos que dentro do nosso trabalho desempenhar alguma função que não estávamos habituados a desempenhar, normalmente vem o medo. Mas depois nós fazemos dia após dia, após dia, após dia e começamos a ser mestres daquela área, mestres daquela tarefa, mestres daquele desempenho e o medo desaparece, porque nós nos sentimos à vontade. E, portanto, o hábito, quando desenvolvido, todas as outras tarefas se tornam muito mais fáceis de cumprir. E isto vai criar a minha capacidade, vai aumentar a minha capacidade de persistência. Que se eu não a tenho, posso conquistá-la através de todas estas linhas que eu estive aqui agora a descrever. O que é muito importante e porque é que eu conectei a persistência com o tempo de semear e o tempo de colher? Porque a persistência é principalmente chamada quando as coisas não correm bem, não é? Porque é fácil ser persistente quando as coisas correm bem. Aliás, nem somos persistentes porque não temos que persistir a nada. Nós semeamos no solo fértil a nossa sementezinha do nosso sonho. Ok? Só que o que é que acontece? Existe um tempo para semear e existe um tempo para colher. E não se faz as duas coisas no mesmo tempo. E nós sabemos isso em termos gerais, não é? Mesmo quem não percebe muito da natureza, da agricultura, do que seja, nós sabemos que existe uma época para semear e uma época para colher. E que nós temos que permitir que cada semente tenha o seu tempo de germinação para dar o seu resultado, o seu fruto. E que durante esse tempo, essa semente tem que ser cuidada, tem que ser regada, tem que receber sol, tem que ser umas com umas necessidades mais específicas, outras com menos necessidades, umas com resultados mais rápidos, outras com resultados mais lentos, mas nós sabemos que este processo existe. E nos nossos sonhos é igual. Nós semeamos um sonho no solo fértil que é a nossa mente. E depois nós temos que esperar que ele comece a germinar, 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 até florescer. Mas, muitas das vezes nós não vemos nada, porque nós só estamos a olhar para aqui, que é os nossos resultados atuais. Os nossos resultados atuais, eles estão aqui, e eu não vejo nada. Porque a minha semente está a crescer aqui, debaixo do solo, e eu não vejo. E é aqui que eu preciso de manter a minha persistência. É aqui, quando os resultados não aparecem, que eu preciso de ser persistente, que eu preciso de me lembrar qual é o meu propósito, que eu preciso ter um desejo bem definido, que eu preciso de me sentir capaz, que eu preciso ter um plano de ação, que eu preciso de melhorar o meu conhecimento, que eu preciso cooperar com outros, que eu preciso ter muita vontade e que eu preciso de manter o meu hábito de todos os dias ter essa persistência para que o meu sonho se realize. E entender que há sonhos que são semeados e que nascem 3 semanas depois, há sonhos que são semeados e nascem 1 ano depois, há sonhos que são semeados e nascem 3 anos depois, porque cada coisa tem o seu tempo. E se eu tiver essa capacidade de aceitação, de entender que eu recebo quando a semente está pronta para brotar e dar o seu resultado, é mais fácil eu manter a minha persistência. O problema é que muitas vezes nós semeamos algo e queremos isso para ontem. E em vez de termos noção que existe o tempo para colher o que eu semeei. E esse tempo de colheita não é o meu tempo, é o tempo dele. É o tempo do meu sonho, é o tempo que o universo precisa para me dar aquilo. Isto também tem a ver comigo, tem a ver com a minha capacidade e a minha preparação. Será que estou já em sintonia da minha meta? Ou será que a minha meta está nesta vibração e eu ainda estou nesta vibração? E preciso, através destas características, começar a vibrar mais alto, mais alto, mais alto,
até um dia estar a vibrar em correspondência com a minha meta e aí finalmente eu vou recebê-la. E aí sim, pode ser daqui a 3 semanas, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 6 meses, vai depender da minha frequência, vai depender daquilo que é possível, não é? Porque depois também depende de cada sonho. Há sonhos que nós sabemos que não são concretizáveis no dia a seguir. E há sonhos que podem ser concretizáveis no dia a seguir. E que apenas vai depender se serão ou não com base na frequência em que eu me encontro. E que, se quiserem perceber um bocadinho mais disso, podem ver a aula anterior sobre vibração para perceberem como é que funciona a vibração e perceberem como nos colocarmos na vibração daquilo que nós desejamos. Mas por isso é que estas duas coisas são muito importantes. É importante eu ter a persistência para atingir as minhas metas. Porque quando eu tenho persistência, é como eu estava a dizer inicialmente, não existe só aquela fase de atingir uma meta, sentir extrema satisfação e felicidade e de repente já estou cá em baixo outra vez. Que é o que a maior parte de nós passa na vida. Passamos por momentos felizes e depois picos. Momentos felizes e depois picos negativos. E faz parte da vida, claro, a vida não é constante, nós vamos ter sempre esta oscilação, mas essa satisfação enorme que nós atingimos quando temos uma meta concretizada, que dá-nos um pico de adrenalina muito superior ao normal, mas que depois rapidamente também cai, que vem um pico muito grande de insatisfação e que nos faz sentir que não conseguimos ser felizes constantemente, tem a ver com a nossa falta de persistência. Porque nós atingimos aquilo, não vou dizer por acaso, mas porque naquele momento o propósito foi tão forte que nós ativamos a nossa persistência. Mas como não a temos por norma, acabamos por não traçar outras metas e não manter. Ok, atingi esta, mas esta não consigo porque já me disseram que não e eu desisto. E ando ali uma fase assim, na vibração mais baixa. E de repente, lá vem um propósito mais forte e eu sou mais persistente um bocadinho e atinjo algo. Mas depois, mais uma vez, mantenho-me na vibração mais baixa. Para eu me manter constantemente numa vibração elevada, eu tenho que ter persistência. Porque sim, eu posso ser tudo o que eu quiser, eu posso atingir tudo o que eu quiser, eu posso receber tudo o que eu quiser, mas eu tenho que dar algo em troca. Existe sempre esta lei, ok? Então eu tenho que dar para receber. Portanto, eu tenho que dar o meu tempo, eu tenho que dar o meu esforço, eu tenho que dar o meu trabalho, eu tenho que dar algo de mim e eu vou ser recompensada por isso. Mas eu preciso ter persistência. E a persistência aliada com esta consciência do semear e do colher dá-nos um entendimento maior, não é? Eu entendo que, ok, não aconteceu hoje, mas eu compreendo que não aconteceu, não porque não está a resultar, mas sim porque eu ainda não consigo ver esses resultados. Eles ainda não são visíveis, ainda não são palpáveis, mas eles estão ali e eles vão se mostrar. Eles vão acabar por brotar e mostrar-se. Só que eu neste momento não os consigo ver. E não significa que porque eu fiz 10 coisas em direção à minha meta e ainda não há nenhum resultado, que não existem já resultados a caminho. Só ainda não se manifestaram, mas eles estão a vir, porque tudo que eu dou eu vou receber. E isso é garantido. Só que eu preciso respeitar o tempo de semear e o tempo de colher. Eu preciso ativar o meu propósito, o meu desejo, a minha autossuficiência, ter um plano, adquirir conhecimento, ter cooperação, ter vontade e o hábito. Acho que são ferramentas extremamente importantes e que vão nos manter nessa vibração sempre mais elevada, porque todos os dias eu vou sentir que estou a caminhar na direção de algo. E se vocês têm neste momento alguma meta, algum propósito, ou às vezes até uma vida inteira, de vocês sentirem isto, ao tempo que eu quero isto, mas eu não vou conseguir, vocês vão, mas precisam ter persistência. E se ainda não conseguiram, foi porque não a tiveram. Pelo menos não nesse caso específico. E agora vocês sabem o que é que precisam de fazer para intensificar e trabalhar a vossa persistência. E têm também a capacidade de compreender e a consciência de entender o tempo de semear e colher. Espero que vocês tenham gostado desta aula e que consigam pôr em prática este conhecimento que eu passei. E se tiverem alguma dúvida, comentem o vídeo que eu terei todo o gosto em vos ajudar. Até à próxima. Espero que tenham gostado desta aula. Partilhem com outros para que este conhecimento chegue àqueles que precisam e ponham em prática todas estas técnicas.
Temos outras aulas à disposição no nosso canal de YouTube, por isso subscrevam o canal e sigam-nos nas redes sociais para verem mais coisas que temos a oferecer.